Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de circuitos elétricos em corrente contínua trataremos sobre o princípio básico aí da eletrostática, os principais relações eletrostáticas, que é nada mais nada menos que averiguar aí as questões das cargas em repouso. A gente vai ver o que é essa carga, né? Então, mas basicamente, antes de entrar é, nas questões de carga elétrica, forças, campo elétrico, vamos aqui entender como é a questão da estrutura dos elementos que nós tratamos, né, que nós temos. Né? Então, nós temos a representação que vocês já viram já no ensino médio, que é a questão das estruturas atômicas, são presentes os átomos, né, que são as partículas aí de um elemento, do material, e ela é composta aí por três partículas básicas, né? Então, os prótons e os nêutrons, que estão situados no núcleo, e os prótons eles têm característica de cargas elétricas positivas, tá? E temos orbitando aí na eletrosfera os elétrons, que eles têm cargas elétricas com características negativas. Esse modelo é conhecido aí como modelo de Bohr, Rutherford e Sommerfeld, onde os elétrons eles orbitam ao redor do núcleo, né, de forma planetária. O Sommerfeld verificou isso, que eles têm esse comportamento de orbitar como fosse um modelo planetário, então um modelo elipsidal. E Bohr, né, também verificou que os elétrons eles ficam em certas camadas. Então, essas camadas elas ficam mais distantes, né, à medida aí que temos uma quantidade, né, de níveis de energia maior. Não precisamos atentar a esses detalhes. Só quero que vocês entendam que nós possuímos então elétrons e prótons e nêutrons. E as características de cada uma dessa carga é uma positiva e negativa. Na natureza, né, no seu estado fundamental, em equilíbrio natural, o número de prótons é igual ao de elétrons. A maior parte desses elementos eles são encontrados dessa forma. E existem os atípicos também, mas não é o propósito dessa disciplina. E o princípio fundamental da eletrostática, a gente tem que, quando nós temos cargas que são iguais, ou seja, possuem o mesmo sinal, a mesma característica, eles se repelem. Então, essas cargas, quando se interagem, elas geram uma força aí de se repelir. Já quando nós temos cargas diferentes, elas têm um movimento de atração. E essa carga elétrica, essa representação, ela é definida por uma letra Q minúscula, tá? É como se fosse uma mini partícula ali mesmo, e sua unidade é dada em Coulomb. E o módulo dessa carga elétrica, sua intensidade, o valor dela, seja de próton ou de elétron, vale 1,6 vezes 10 a 19, menos 19 coulombs. Então, dentro de uma estrutura de qualquer elemento, encontramos principalmente esses dois, foquem neles, prótons e elétrons, cargas positivas e negativas. Dentro deste contexto, a gente precisa entender por que a gente usa materiais condutores, né? Condutores e isolantes. Então, quanto mais afastado do núcleo está esse elétron, lá na eletrosfera, maior vai ser sua energia, tá? Porque temos os níveis de energia. Vocês vão ver ao longo do curso por que tal, a questão das estruturas atômicas. Porém, ele está mais fracamente ligado ao núcleo, ou seja, ele não tem uma força tão forte de atração. Então, a gente viu aqui que cargas diferentes elas se atraem. Então, por que o elétron na camada ele não é puxado, né? Não é atraído para o núcleo? Então, para questões de vocês entenderem, como ele orbita em torno desta camada, temos uma força centrífuga, onde o elétron movimenta. Então, essa força centrífuga anula essa força elétrica que permite, então, que o elétron fique orbitando em volta desta camada, tá? E, então, como ele está mais afastado do núcleo, então eu consigo retirar esse elétron
passando ele para a banda de condução, que é onde que nós queremos ter o movimento de elétrons que a gente vai ver logo após. Então, os condutores, eles são aqueles que eles vão conduzir facilmente a eletricidade. Então, a gente tem na nossa vida cotidiana, nas instalações elétricas, principalmente o cobre e o alumínio que são utilizados por conta desta característica. Já os isolantes, eles são aqueles que não conduzem eletricidade ou são dificilmente eles vão conduzir eletricidade. Então, a gente tem o ar, a borracha e o vidro. Então, um exemplo do ar, nós temos aí, se vocês olharem os postes de energia, temos os condutores ali. E o que está isolando eles da gente é justamente o ar, o ambiente, o ar que faz essa isolação. Ou outro, por exemplo, um condutor, quando você pega um fio de cobre, o que reveste ele? É um material de PVC. Então, um material, uma borracha sintética. Então, são exemplos aí de essas características dos materiais aplicados na engenharia, no todo, é importante termos esse conceito de o que é um condutor e o que é um isolante. Então, como que esse corpo ele vai adquirir aí essas cargas, né? Então, a gente pode eletrizar esses corpos de algumas maneiras, tá? Então, um corpo ou material, agora estamos pensando num contexto geral, assim, já de vários números de cargas elétricas. Então, a gente pode inserir ou retirar elétrons da sua órbita, que no caso aí vai tornar íons positivos, no caso os cátions, ou íons negativos ou ânions. Então, temos aqui um corpo neutro, tá? Então, se nós tirarmos elétrons dele, ele vai se tornar uma carga positiva, aí, né? Mais positiva. E também temos um corpo neutro, que temos iguais, né? As mesmas cargas, e no caso adicionando, inserindo elétrons nele, vai se tornar uma carga negativa. Então, a carga num corpo, tá? Então, agora já estamos falando de várias cargas elétricas inseridas dentro de um material, por exemplo, um fio condutor, um volume lá de vidro, uma borracha, o que seja, enfim. Ela vai ser, então, o número de elétrons, tá? Ou prótons, que seja, vezes a intensidade dela, que é o valor justamente que a gente acabou de verificar, que é a constante aí das cargas elétricas. E quais são os tipos de eletrização que a gente pode excitar esse material? Então, primeiro, por atrito. Acho que todo mundo já viu a questão de um balão, uma bexiga, esfregando no carpete. A gente adiciona elétrons a ela por meio de atrito e ela consegue repelir algumas cargas ou atrair. O segundo é o contato direto, estou encostando no material eletrizado, eu consigo conduzir também. Então, por exemplo, quando você está eletrizado, não sei se já aconteceu com vocês, você toca no material e acontece uma descarga ali, acontece por contato, então vai descarregar. Então aí dá até um choque, um pequeno choque, ele é um estalo às vezes, então, por meio de contato. E por fim temos por indução. Então isso é muito comum quando acontece alguma descarga atmosférica, que é um raio, acontece no ambiente, ele cai no solo, ele vai criando linhas, então ele pode induzir essa eletrização também no corpo, ou também no material que está magnetizado. Então, por exemplo, o ímã, ele também pode induzir essas cargas em outro material. Então, são exemplos de eletrização. Então, falados aí do conceito de carga elétrica, tá? Então, nós temos as cargas elétricas. E qualquer carga ao seu redor, ela gera um campo elétrico vetorial, tá? Que é vetorial, que ele tem modo, direção e sentido. Diferente que a gente estava conversando somente de intensidade. Então, na questão de modo, direção e sentido, a gente tem que analisar ela num espaço contendo a sua posição, onde ela está indo. Então, se ela está indo ou voltando. E, obviamente, o seu valor, sua intensidade. Então, maneira de representar. Então, a gente utiliza aí a maneira de representar por linhas radiais. Então, por ser uma grandeza vetorial. E sua unidade é medida aí por Newton por Coulomb. Então, quando nós temos uma carga elétrica positiva, as suas linhas de campo saem delas, ou seja, divergem. Então, elas saem de um ponto. Visto aí que a carga elétrica, o corpo, ele é considerado um ponto.
Então as linhas elas divergem, elas saem de um ponto, tá? Elas vão sair desse ponto. E convergente é quando nós temos aí o campo que é uma carga negativa, ou seja, então elas vão todas apontar aí para o ponto, elas vão chegar num ponto em comum. Então é a convergência, tá? Então cargas positivas, elas vão ser divergentes, vão sair do ponto, essas linhas de campo, e nas cargas negativas, essas linhas elas vão se encontrar nesse ponto, elas vão diretamente a esse ponto. E como que é a intensidade desse campo elétrico criado por essa carga? Ela é definida aí, então o campo elétrico E. Então, como a intensidade a gente não está trabalhando vetorial, a gente quer somente a grandeza escalar dele, vai ser então a constante dielétrica do meio, ou seja, onde está propagando. Normalmente a gente utiliza o vácuo ou ar como referência por estarmos nesse ambiente, né? O ar. O vácuo é muito similar ao ar, então a gente aproxima os dois. Vezes então o módulo dessa carga elétrica, que a gente acabou de verificar que é a quantidade dessas cargas vezes essa intensidade, que é o Qzão, né? Dividido pela distância entre o campo gerador, então a partícula que nesse caso está gerando o campo elétrico, até o ponto que a gente quer determinar, ao quadrado. Então, a densidade desse campo vai depender da quantidade, da força que esse campo elétrico tem, tá? A intensidade que ele possui, e a distância. Então, quanto maior a minha distância, menor é meu potencial. Então, ele vai criando linhas de campo ao redor, e conforme aumenta a distância, eu vou ter uma diminuição desse campo elétrico, visto aí que, obviamente, então eu tenho o quê? Uma perda em todo esse caminho. Ok? E como que é o comportamento dessas linhas de campo quando nós temos a interação com outros meios? Então, nós temos cargas diferentes, vai acontecer a atração. Então, essa atração, vamos ter linhas divergentes da partícula, no caso da carga positiva, do corpo positivo, e quando elas estão na outra carga elétrica negativa, essas linhas elas convergem para ela. Então, elas seguem o movimento da carga positiva ao negativo, o campo elétrico. Estamos falando do campo elétrico, que é gerado por essas cargas. Já quando nós temos cargas iguais, então se elas forem positivas, vai acontecer, tanto faz positivo ou negativo, vai acontecer repulsão. E como que vai ser essa interação dessas linhas de campo? Então, quando elas forem positivas, elas vão divergir das duas, então elas vão sair das duas, elas não vão chegar em um consenso aí, vai divergir para ambas elas. E já quando são negativas, elas vão convergir para ambas, então elas vão chegar aos mesmos pontos. Então, desta maneira que são as interações quando nós temos as cargas positivas. Já temos agora um caso específico, então quando temos duas placas condutoras paralelas entre si, vai surgir um campo elétrico uniforme. Então ele vai ser com essa característica aqui, apontando da parte positiva até a parte negativa, que é justamente a característica aqui das cargas diferentes. Então temos um campo uniforme, retilíneo aí. Então é um comportamento dessa linha de campo que a gente vai estar utilizando para analisar, visto aí que os materiais condutores aí são bastante empregados nesse sentido. Tá, então vamos falar agora sobre força elétrica. Então, visto tudo isso, os conceitos, então a força. Então, quando nós mergulhamos ou colocamos uma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, a gente tem que entender como que é o funcionamento dela em um campo elétrico uniforme, que é o que nos interessa. Então, estamos colocando ela dentro desse campo para fazer a análise. Então, essa carga ela vai estar sujeita a uma força elétrica vetorial também, visto que ela tem módulo, direção e sentido. E sua unidade ela é expressa em newtons, tá? Sistemas internacionais estão em Newton N. E o módulo dela vai ser calculado, então, o módulo da carga elétrica, sua intensidade, vezes também a intensidade do campo elétrico. E como que é o comportamento dessa carga? A gente viu que tem carga positiva e negativa, né? Então, nós temos um campo elétrico uniforme que está para esse sentido aqui, ó, sentido da esquerda para a direita, e ela está fluindo aí por uma intensidade X, que vai depender aí desse valor dele.
Então, quando temos uma carga positiva, essa força que está sujeita a essa carga, ela segue o sentido do campo elétrico. Então, uma carga positiva ela vai ter uma força atuante no mesmo sentido do campo elétrico. Já a carga elétrica negativa, o corpo negativo, ela vai ter uma força contrária a este campo elétrico. Então, ela vai ter uma força invertida. Então, essa que é importante vocês terem esse conceito. Depois de ter tudo visto isso, né, então vem a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, ela nos mostra qual que é o valor dessa intensidade, dessa força que seja aí de atração ou repulsão, que vai ser entre as duas cargas elétricas, justamente por estar interagindo, né, nos seus campos elétricos. Então, é a que nós chamamos a lei de Coulomb. Então, a força, né, que de atração ou de repulsão, que vai depender se elas são cargas diferentes ou iguais, vai ser justamente a constante dielétrica do meio, né, quanto que ela vai dificultar o deslocamento dessas linhas de campo, vezes a intensidade das duas cargas que seja, dividida pela distância ao quadrado. Então, quanto maior a distância, menor aí a intensidade dessa força. E quanto maior é a intensidade ou módulo dessas cargas elétricas, maior vai ser essa força. Então, nós vimos aí que quando são cargas diferentes, eles vão ter forças de atração. E quando são cargas diferentes, quando são cargas iguais, eles vão ter aí forças de repulsão. Então, entendido a questão da força, que toda carga ela gera um campo elétrico, nós temos que ter o conceito de que é um potencial elétrico. Então, quando uma carga ela fica sujeita a essa força, que vai fazer então esta carga se movimentar, vai existir em cada ponto desta região um potencial para a realização do trabalho, que vai depender da carga ali colocada, tá? Então, essas linhas de campo ela vai gerar aí então um potencial em cada ponto, tá? Que vai estar seguindo com a intensidade desse campo elétrico. O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, tá? E sua unidade medida é o volt. Então é definido aí V. E ele pode ser negativo ou positivo, dependendo da carga ela ser positiva ou negativa, já que ela vai deslocar em sentidos opostos, tá? Então, o potencial ele vai seguir a mesma relação do campo elétrico. Então, o K é a constante do meio, vezes a intensidade deste corpo, a carga elétrica deste corpo, dividido pela sua distância. Então, da mesma forma que o campo elétrico, à medida que ele vai se deslocando em relação à sua geração, então aqui está o corpo que está gerando este campo elétrico, o seu potencial vai acompanhar da mesma forma. Então, à medida que afastamos, o seu potencial ele tende a reduzir. Então, finalizamos a nossa aula de hoje, que é uns conceitos básicos aí de eletrostática.